Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir comigo em Esther, capítulo de número 1, versos 10 a 12. Nós estaremos lendo então a palavra de Deus, onde diz assim: Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizza, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a Vasti, rainha, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Refletiremos a respeito do tema decisões impensadas. Nós podemos observar, mediante a leitura desse texto, que algumas decisões de fato foram impensadas por ambas as partes, tanto por parte do rei, como também por parte da rainha. E muitas vezes, em nosso viver diário, quando tomamos decisões precipitadas, decisões impensadas e refletidas, há uma grande possibilidade, probabilidade, de que nós venhamos sofrer as consequências. Nós podemos observar nesse texto lido que o rei, ele se embriaga, ele bebe muito durante aqueles dias, e o álcool, assim como as drogas e outros vícios, hoje têm sido causa para a desgraça de muitas pessoas. Quando nós nos deparamos com o texto de 2 Samuel, capítulo 13, verso 28, nós vamos perceber que houve uma tragédia envolvendo uma família onde um irmão aproveitou-se que o outro irmão estava sob o efeito do álcool para que esse, consequentemente, viesse perder a vida. Vejamos o que esse texto nos diz, 2 Samuel 13, 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amon, então o matareis, não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. Então perceba que Absalão, ele está ordenando aos seus servos que estivesse matando o próprio irmão dele, no momento em que notassem que seu irmão estava absolutamente, plenamente conduzido sob o efeito do álcool. E é nessa ocasião que Amon perde sua vida. Não são poucas as notícias que muitas vezes nós escutamos diariamente de pessoas que se envolveram em brigas, em intrigas, por conta do álcool, por conta das drogas, e todos os dias, mães, pais, perdem seus filhos para esses vícios que têm tirado de forma abundante a vida de muitas pessoas em todo o nosso território. Nós também podemos perceber e aprender uma segunda lição em relação a essa mensagem, quando nós vamos nos deparar com a situação de que Vasti era uma mulher muito bonita. E o rei, de forma insensata, a expõe ao ridículo diante de toda a corte. Esse homem, sob o efeito do álcool, ele não pensa, ele não a consulta antes para saber se essa mulher não se sentiria constrangida. Por outro lado, nós vamos perceber também que a rainha desonra ao seu marido, ao rei, diante de todo o império, diante de todo o reinado. Essa mulher, sem dúvida alguma, ela possuía uma beleza exterior. Contudo, a beleza interior que deve fazer parte das pessoas não era o forte de Vasti. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos perceber um ensinamento que a palavra de Deus também nos traz. Vamos nos deparar com a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 18, a palavra de Deus nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais,
não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então perceba que se nós temos que nos embriagar, que seja com o Espírito Santo de Deus, não com vinho, no qual há dissolução. E note ainda que a palavra de Deus fala-nos que nós precisamos agir com prudência, não como tolos, mas como sábios. Então nós precisamos remir o tempo, nós precisamos, de certa forma, cuidar, porque nós temos vivido dias difíceis e existem momentos em que eu e você também precisamos ter autocontrole sobre as nossas vidas. A fúria do rei foi tamanha contra a rainha. Aquele homem ficou extremamente nervoso. E são nos momentos de ira, nos momentos de raiva, que muitas vezes nós tomamos, talvez, as decisões mais erradas das nossas vidas e que depois vêm causar grande arrependimento em nosso coração. Mas provavelmente já será tarde demais. Ainda na carta aos Efésios, a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito da questão da ira, a respeito de dar lugar para o diabo em nossas vidas. Capítulo 4 de Efésios, versos 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas, por último, e não menos importante, nós também podemos observar a necessidade de que uma família esteja falando a mesma língua, que homem e mulher, que os filhos e seus pais possam estar andando na mesma direção, possam estar de comum acordo, possam buscar a união, possam buscar um viver fraterno. E nós, ao observarmos esse casal, perceberemos a falta de honra por parte de ambos. O rei que expõe a rainha ao ridículo, a rainha que mostra insubmissa ao rei. Então nós podemos observar que esse casal tem muito, de fato, a nos ensinar. E olhar para esse casal, nós percebemos que aquela beleza daquela mulher não foi suficiente. Como também o poder daquele rei só lhe causou vergonha. Olhe o que a palavra de Deus, então, nos orienta, nos diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dos versículos 1 a 4, que esses versículos possam falar profundamente aos nossos corações ainda. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Que nós possamos olhar para a palavra e aprender grandes lições através da palavra de Deus. E que as nossas decisões, elas não sejam decisões impensadas, mas decisões centradas na vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.